Oi, gente, aqui é a Meire e eu tô trazendo para vocês um vídeo de como eu faço o bolinho pro meu filho. Ele é alérgico a ovo e foi difícil eu chegar nessa receita porque eu até pegava pela internet, mas nunca acertava o ponto da quantidade de farinha para que não ficasse batumado, aquela massa grossa, pegajosa que quando a gente, aquela massa cozida, né, que a gente mastiga é ruim de mastigar e de engolir também. Então, eu vou compartilhar com vocês. Começando, eu peguei uma banana, eu gostaria que ela estivesse mais madura, mas eu mostrei a casca aí pra vocês. Já tá num ponto legal, ela já tá bem docinha. E geralmente eu gosto das mais pintadinhas, porque elas são bem doces. Então eu peguei essa banana, amassei bem, mas bem mesmo, porque senão fica os pedacinhos de banana no bolo e fica gostoso, mas não fica aquele bolo fofinho, lisinho a massa, sabe? Então tá aí, ó, eu amassei bem amassadinho mesmo. E aí adicionei é, manteiga, eu gosto de pôr óleo, pode ser óleo de soja mesmo, mas como eu não tinha o óleo, eu coloquei uma colher bem cheia de manteiga. Aí coloquei uma colher de mel, porque a banana não tá tão doce como eu gostaria. Coloquei o cacau em pó, que realmente estava tudo sem as coisas para fazer hoje. Tá? Tinha bem um pouquinho de cacau. E aí eu coloquei também um pouquinho de canela anteriormente lá, se vocês reparar, eu coloquei. Aí eu fomos para o leite. Aí eu coloquei a medida do leite para vocês terem uma noção da quantidade de leite que vai. Eu enchi um copo, coloquei na bacia e não foi suficiente, então eu precisei encher mais metade de um copo. Então foram um copo e meio de leite. E aí tá aí. Depois é só misturar, gente, muito bem. E aí a farinha eu não consegui medir, porque eu tinha acabado de chegar do trabalho, estava muito cansada. Era umas 2 horas da manhã quando eu estava fazendo esse bolo. E aí eu fiquei na dúvida, quando eu estava mexendo, se eu colocava mais um pouco de achocolatado. Só que eu não queria pôr porque eu já tinha colocado mel. Então iria ficar um bolo doce, muito doce. E a intenção era fazer um bolo mais neutro, para mim poder colocar um brigadeiro em cima. Aí eu mexi bem, mas bem mexidinho, coloquei um pouquinho mais de farinha, porque tem o ponto certo da massa, que ela não pode ficar nem muito dura e nem muito mole. Mas melhor ela mais molinha do que dura, entendeu? Coloquei uma tampinha de fermento bem cheio, que daí pra ficar naquela textura de cupcake, né? E aí, minha filha, mexe devagar. Eu mexi um pouco mais rápido porque eu tava cansada, já não tava raciocinando direito, mas mexe com mais suavidade. Aí meu celular quase caiu. Aí mexe com mais suavidade, assim. Porque se você bater muito o fermento, a tendência é batumar o bolo. O fermento, ele crescer muito rápido antes mesmo de ir pro forno. Posso estar falando besteira, gente, depois eu pesquisar e falar pra vocês. Mas geralmente quando eu bato muito o fermento, dá ruim no bolo. Aí eu passei para minhas forminhas, uma forminha de silicone, que eu não sei se vai aparecer aí pra vocês. Mas é uma forminha de silicone que vai 12, tem 12 furinhos. E aí eu uso de apoio a forma de alumínio, coloco a forma de silicone dentro e distribuo a massa em todos os furinhos, os buraquinhos. E aí por fim eu assei e fiz o brigadeiro, não mostrei o brigadeiro porque cada um tem o seu jeito de fazer. Eu tava sem o cacau para fazer o brigadeiro, então eu adaptei, peguei um chocolate 40% cacau e coloquei um pouquinho de café solúvel e essência de baunilha. E aí normal, leite condensado, um pouquinho de manteiga. Mas aí o final do bolo, depois de assado, no outro dia de manhã. Eu, eu coloquei brigadeiro em 4, em 6, quer dizer, 6 bolinhos. 2 pro meu esposo, 2 para mim, 2 pro meu filho. Meu filho comeu um e meio e depois ele comeu mais um bolinho. Lógico, tinha o doce, né?
Aí eu tentei pegar o brigadeiro na geladeira e colocar em cima do bolinho para mostrar para vocês, né, para mostrar finalizado, mas o brigadeiro já estava no ponto de enrolar. E aí eu insisti em tentar colocar em cima do bolinho e realmente não deu certo. Aí eu desisti, acabei comendo um pouquinho. E aí eu deixo pra fora ou depois eu enrolo mesmo como se fosse um brigadeiro para oferecer pro meu filho. Tá aí, gente, muito obrigada por acompanhar.